Olá, pessoal! Que bom curtir as flores da primavera na companhia de vocês, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Deixe a brisa dessa estação guiar as trilhas da sua caminhada, se acomode na poltrona e curta junto comigo. E para nossa ilustríssima Cecília Meirelles, a primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesta edição especial comemorativa do Dia da Criança, vamos falar um pouco de livros na vida dos nossos pequenos. E nossa referência é saber que livros lidos na infância permanecem na memória do adolescente e do adulto, responsáveis que foram por bons momentos aos quais as pessoas não cansam de regressar. Afirmativa da nossa conhecida Regina Zimmermann, que é pesquisadora, escritora e professora brasileira. Segundo os especialistas, a leitura deve ser colocada na vida da criança desde os anos iniciais, desde a mais tenra idade. A leitura ela deve ser oferecida desde a gestação e ela deve ser continuada ao longo da vida da criança. O interessante é que os pais devem ler para a criança e com a criança. Não é só a leitura assim, né, de uma forma indireta. Então isso significa o quê? Os pais devem estar envolvidos com afeto, com carinho, com aquela troca de olhar, com aquela questão da diferença da entonação e mostrando para a criança que aquela atividade é uma atividade prazerosa, que ler o livro é prazeroso, é divertido, é legal, é alegre. E isso aí, ao longo da vida, vai construindo uma arquitetura cerebral sólida. Então, quanto mais a criança recebe esse estímulo de leitura, mais o cérebro dela vai se desenvolvendo ao longo dos anos. E deve ser estendida durante todo o processo de educação no ambiente da escola. E ao longo da educação infantil, que, ao meu ver, é a base de toda essa educação básica e a formação adulta, é na educação infantil. E a literatura está presente, se não todos os dias. O hábito da leitura vai contribuir de forma positiva no futuro dessa criança, na sua vida adulta. Ler é fundamental. Quem lê bem, escreve bem, conhece o mundo. E hoje as crianças, elas, através do ler, propicia esse conhecimento de mundo, né? Dá a eles essa noção de que o mundo tem dois lados, tudo tem dois lados. E se ele lê, se ele tem esse senso crítico, ele vai conseguir se virar sozinho, ele vai ser um adulto autônomo. Que eu falo com os meus pequenos assim, eu quero ver vocês formados, eu quero ver vocês crescendo. Eu até brinco, eu quero ficar velha, de bengala na mão, mas eu quero ver vocês grandes, eu quero ver vocês longes. Então, a leitura, esse hábito de ler, se ele for desenvolvido agora, eu tenho certeza que todos eles serão grandes. Então, assim, leia para o seu filho, para o seu sobrinho, para quem você tiver contato. Leia. Leia com gosto, leia com prazer, porque você pode ter certeza que a sua sementinha vai dar bons frutos. E os pais, tios, tias, avós, cuidadores e todos os responsáveis pelas crianças têm que assumir o importante papel de estimular as crianças ao contato com os livros. Queria deixar assim, aos responsáveis pelas crianças no geral, as nossas crianças de hoje em dia, né? Eu não falo só da minha escola, falo das crianças em geral, para que estimulem seus filhos à leitura. Independente do que for, que seja passeando na rua, que seja uma placa, que seja o letreiro de um ônibus, estimulem os filhos à leitura, estimula a criança à leitura, porque é através da leitura que a criança vai desenvolver várias questões, como eu falei para você, né? É a questão do vocabulário, é a questão da escrita, da imaginação, então assim, do cognitivo. A leitura é vida, a criança ela precisa ter essa troca, a criança ela precisa ter acesso ao mundo da leitura, a criança precisa ler. E as histórias contadas nos livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição.
dica ótima para todo mundo da família ler junto, um clássico do Ziraldo, Menino Maluquinho. O livro é de 1980, mas a leitura pode ser a qualquer hora, é atemporal. São as histórias, as aventuras, as invenções de um menino, adivinha, maluquinho. Ele tinha vento nos pés, a cabeça cheia de ideias, gostava de pregar peças, dar sustos. Quando ele ia à casa da avó, então, era só arte. Jogava futebol, era amado pela torcida, era o único que topava ser o goleiro e se jogava de um jeito para defender a bola que todo mundo achava que o goleiro era maluquinho. Mas quando ele cresceu, ele descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Você vai ver só no fim do livro, é um livro para lembrar a importância da infância e que criança tem que brincar. Pode parecer maluquinho, mas não é maluquinho. Isso aí. E para a entrevista dessa edição, nossa conversa é com a professora Fernanda Zefinha. Ela é professora da Escola José Modenese, localizada no bairro Canivete e vinculada à Rede Municipal de Ensino de Linhares. Em conjunto com diretores, supervisoras e outras professoras, Fernanda desenvolve um projeto muito bacana, que objetiva estimular a criançada ao hábito da leitura. A leitura ela é importante para a vivência da criança, desde pequenininho, com a leitura dos pais, e ela vai levar aquilo para o resto da vida dela. O fato de que tenha um adulto que dedique algum tempo à criança faz com que ela sinta que ela vale a pena, que ela tem valor, que ela é importante. Já volto, tá? Aonde você vai? Vai procurar algum zumbi? Segura o capacete. Eles estão vindo? Contação de história é fundamental para as crianças. O vínculo afetivo que se consolida através desse momento íntimo, né, de compartilhar, de criar uma história, é fundamental para o equilíbrio das crianças. Não é assim. Sensibilizados com essa manifestação de afeto com as crianças, através da viagem pelo universo da literatura, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. É direito de crianças e jovens frequentarem o reino da literatura, conhecer seus mistérios, segredos e mágicas. Muitos descobrirão nesse reino uma fonte inesgotável de prazeres. Outros vão preferir ir lá só de vez em quando e alguns só o farão por necessidade. Mas todos devem e merecem conhecer o caminho. Na levada do que foi dito por Mário Feijó, escritor e pesquisador de literatura infantil, que vamos acompanhar algumas dicas da doutora Lu Herreiro, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês para que você tenha esse hábito com seu filho. Se você é vovó, vovô, beijo vovó. Vovó pode ler para o neto também, é super importante. Escolha histórias curtas. A gente está falando de leitura para crianças pequenas. Então não pode ser histórias muito longas, bebês pequenos eles perdem a concentração. E se o seu bebê é pequenininho, escolha livrinhos que sejam de plástico ou que tenham textura para ele poder pegar sem que você fique toda preocupada que vai estragar o livro. Outra coisa é que você tem que gostar da historinha. Porque você vai ler uma história que você não gosta, você vai fazer cara, não vai ficar gostando no momento. E por mais que você não fale nada, o bebê sente os nossos sentimentos, ele vê a nossa expressão no rosto. Outra coisa muito importante, quando você for ler para uma criança, namore com ela, coloca no colo, aconchegue. Faça esse momento um momento íntimo, gostoso, de prazer entre vocês, de respeito, bem gostoso. E claro, tenha paciência. Tem crianças aí de 2, 3 anos que pedem todo dia para os pais lerem sempre a mesma história. Os pais não aguentam nem ouvir, mas é muito importante a gente... Se eles estão pedindo, é muito importante repetir a história. Porque, de certa forma, essa repetição traz segurança para a criança. E se ela está pedindo, vamos ler. Depois ela vai poder variar e depois você vai poder também se distrair com novas histórias. Mas acolha essa ideia. Essa é uma dica super importante da Academia Americana de Pediatria e que eu faço questão de compartilhar com vocês.
E na nossa coluna Dica de Livro, vamos ouvir histórias de quem escreve histórias para fazer felizes as crianças. Eu, quando chegava em casa, depois da escola, fazer o quê? Fazer o quê? Me divertir. Me divertir a viver aventuras incríveis lendo. Meus pais sempre leram para mim, minha mãe lia poesias, meu pai me dava muito livro. E no meu caso, ao contrário do que acontece com a maioria das crianças, não foi um adulto leitor que se fez ponte entre mim e os livros, que me apresentou os livros. Foi minha mãe adotiva, que mal frequentou a escola, trabalhou a vida toda como empregada doméstica e me contava histórias todas as noites para dormir. Você vira o teu sobrinho, o teu filho lendo alguma coisa, não, isso é porcaria. Não... Ele escolheu, ele tem o direito de ler aquilo que ele está lendo. Ele está acrescentando àquele livro as ideinhas dele, deixa ele. Liberdade de leitura, tá? Você pode sugerir, nunca impor. Ao você acostumar a ouvir a história dos seus pais, mesmo que não seja lendo, você vai procurar histórias depois, no momento que você precise, no momento que você queira. A literatura é como uma turma de amigos. Você tem que escolher quais os que você quer, quais os que têm a ver com você. Porque principalmente a gente aprende sozinho, a gente aprende lendo. E lendo pelo prazer fantástico de ler. Eu convido vocês para compartilhar a experiência de uma menina apaixonada pela leitura, a admirável Gabriela, agora na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição. Era uma vez uma menina apaixonada pela leitura. Ficava horas e horas viajando nas histórias, nos contos, nos diversos personagens. Mas tinha um problema. Ela não estava satisfeita em apenas ler os livros e depois guardá-los. Foi aí que teve uma ideia que se tornou o sonho da sua vida: criar uma biblioteca em sua casa. Eis que o sonho de Gabriela se torna realidade e hoje ela tem a sua própria biblioteca. Mas não pense que para por aqui, ela quer mais. Que venha bastante gente, ler livro, pegar livro emprestado. Aí eu quero que venha mais gente. Para que tudo desse certo, a ajuda da mãe foi fundamental. Para Sandra, a filha é um exemplo. A Gabriela é uma criança muito saudável, muito feliz e é muito inteligente também. Então, ela é uma pessoa muito abençoada. Então, por isso que eu acho que ela quer ajudar as outras pessoas também. O pai também aprovou a ideia e sabe a importância da leitura na vida de uma pessoa. Hoje, a leitura é o principal, principalmente das crianças hoje, que às vezes fica só em computador. Claro que precisa, mas a leitura eu acho que é o primordial. Para que a biblioteca tenha mais visibilidade, também foi criada uma página na internet. Lá, todas as novidades são postadas. Agora que Gabriela já tem a sua biblioteca funcionando, ela precisa de ajuda. E deixa um recado para quem gostou da ideia. Quem quiser doar, pode doar, que eu estou esperando o livro. Não quero ser chavão, mas realmente são oportunidades tão incríveis que a gente tem de estar com os filhos da gente, com as crianças, vendo, aprendendo com o ponto de vista delas. E contar uma história para uma criança é sempre uma aula. Comeram um doce deles. Comeram. Mas estranhou a comida de cereais. Então, o caçador apontou sua espingarda para o lobo. Esse ato de você ler para a criança é um ato tão de amor. Eu e ela ler, isso para mim nada paga. Então é o nosso momento, naquele momento da leitura, para mim é muito importante que me vê essa coisa do amor. Deixa eu pensar. E seguindo nas trilhas do açúcar colocado nesse afeto, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Fernanda. Como é que a leitura, Fernanda, entrou na sua vida?
Você tem um filho que Tenho. está lá na foto sua, do Tenho, WhatsApp, né? Um garotinho, tenho, de que é a sua 9 cara. anos. Obrigada. Né? Como é que a leitura entrou na sua vida? Eu comecei a criar o hábito, o gosto pela leitura, quando eu fui para a faculdade. E eu tive uma professora excelente de filosofia, a professora Sônia Norberto, e ela incentivava a turma inteira a estar buscando, a estar procurando, a estar investigando, lendo. E eu fui me apaixonando por isso. Quando você morava no Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro. Rio. Sua terra de origem, né? Isso. E ali eu comecei a desenvolver meu hábito, meu gosto pela leitura. E eu comecei a buscar livros e mais livros e mais livros para estar lendo, para estar me atualizando. E o gosto também, né? É muito bom ler. Você viaja na leitura. Com certeza. Tem algum livrinho lá dessa época, Fernanda, que você se lembra assim, que marcou? O que mais me marcou, eu até comentei com você, foi O Mundo de Sofia. Né? Que é um romance sobre a história da filosofia. A história da filosofia, exatamente. Isso. E ele é um livro, assim, maravilhoso, que eu fiquei apaixonada por ele também. Por quê, Fernanda? Ele conta a filosofia de um jeito diferente, de um jeito que te envolve, que faz você viajar. De uma forma mais leve, né? Isso, você entra na leitura viajando. Quando você termina de ler, você fecha o livro, é como se você estivesse saindo de dentro do livro. E é muito gostoso isso, você poder estar dentro da leitura. Aquele envolvimento com os personagens, né, Fernanda? Isso, é como se você estivesse ali observando a Sofia e os outros personagens que estavam envolvidos na história. O que levou você a buscar a área da educação? Você trabalha como professora há quantos anos, Fernanda? Tem bastante tempo, desde os 18 anos. 18? Isso. O que levou você ao trabalho de professora? Eu gostava de estar com crianças. Né? Eu falo que a minha prima, a Alessandra, ela foi muito incentivadora. Que ela era professora e às vezes eu ia com ela para a escola. E eu ficava observando ela trabalhando e eu gostava daquilo, eu queria aquilo para mim. E aí eu fui me formando, eu estudei lá no Rio, no Instituto de Educação, que é um colégio voltado para a formação de professores. E dali eu fui para uma faculdade também direcionada para a educação, que era a FEUC, e ainda existe até hoje. Me formei ali e continuei trabalhando, buscando aprimorar e incentivar, né, as crianças. Quando foi que você descobriu, Fernanda, que o professor tem um papel importante na formação do aluno leitor? Que momento assim que deu essa... Olha, eu passei a observar que o professor, ele é um espelho para o aluno. Né? É uma referência. É uma referência. O aluno, quando ele gosta de você, ele passa a te observar mais e ele quer fazer o que você faz. E a partir disso, eu comecei a levar essas minhas experiências para a sala de aula. Inclusive a leitura, com projetos, levava projetos de leitura, incentivava. Aqui em Linhares nós temos caixas com livros de literatura infantil variada e eu levo essas caixas para a sala de aula. E eles gostam, os alunos gostam de pegar o livro, gostam de ler. E quando eu estou lá com a caixa, eu pego o livro e eu vou folhando o livro, eu vou falando, nossa, que história bacana, olha o que acontece. Aí, cadê, professora, cadê? E eles querem ver aquele livro. É a forma como você passa o livro para a criança, o jeito como você passa. E chama a atenção deles, eles querem ver aquilo, eles querem olhar, eles querem ler para saber realmente se é aquilo que você falou. E é muito bom esse trabalho. Eu li recentemente uma pesquisa que comprova que a cada década que passa, a criança está permanecendo cada vez menos tempo na infância. Ou seja, eu que tenho 55 anos de idade hoje, segundo essa pesquisa, eu fiquei muito mais tempo na infância do que quem tem 45, do que quem tem 35. Né? E essa pesquisa mostra que nós, adultos, estamos acelerando muito a criança. É como se a gente cobrasse da criança um comportamento de adolescente ou de adulto, às vezes. Né? Colocar o livro e as historinhas contadas nos livros na vida da criança ajuda a fazer a criança permanecer na fase certa da infância, Fernanda? Ajuda. Eles gostam de vivenciar aquilo, eles gostam de estar perto daquela história. Um exemplo, lá na escola esse ano, no mês de abril, né, na Semana do Livro Infantil, nós fizemos a releitura de um livro, A Revolta das Princesas. E as crianças adoraram. Nós, professores,
interpretamos os personagens. E esse livro ele traz a Cinderela, a Pequena Sereia, e eles, quando entrava o professor vestido com a roupa do personagem, olha a Bela, eles ficavam encantados, porque o personagem estava ali pertinho deles. E eles gostam de estar perto do personagem. Sentir que o personagem está corporificado ali, né, Fernanda? Isso. É. E tem uma pesquisa, eu até comentei com você, a gente estava conversando mais cedo, tem um projeto, na verdade, que está sendo desenvolvido desde 2015 pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Sempre que eu falo de literatura infantil, eu cito esse projeto, porque ele está se tornando uma referência no Brasil. E é chamado Receite um Livro, que o pediatra ele vai fazer. A Sociedade Brasileira ela está incentivando os pediatras a incentivar os pais a colocar livro na vida das crianças. Né? É como se fosse uma terapia, seria mais ou menos isso. O pediatra vai fazer o trabalho dele de diagnosticar o problema da criança, o receituário, o trabalho de médico. E aí ele vai também colocar na receita livros para que os pais ou leiam para a criança, ou leiam com a criança, né? Que já é, e aí esse projeto ele é baseado em uma série de pesquisas que comprovam que se você coloca a leitura na vida da criança, desde a mais tenra idade, que vai advir daí um pacote de benefícios, né? A questão do comportamento da criança, inclusive indicado para crianças que são hiperativas, né? Isso vai refletir na vida dessa criança, na vida de adolescente, na vida adulta. Como é que você percebe isso, Fernanda? Você consegue perceber isso na escola, no dia a dia? Que esses benefícios acontecem? Sim. A leitura, ela acalma a criança, né? Mesmo aquela criança que ainda não foi alfabetizada, ela faz a leitura da imagem e ela vivencia aquela imagem que está ali. Ela aponta, se você perguntar para ela, o que você está vendo, o que você está entendendo. A criança que ainda não é alfabetizada. Que ainda não é alfabetizada, ela vai te falar. Né? E os outros maiores que já estão alfabetizados, que já estão lendo, eles gostam da leitura e quando eles leem, eles se acalmam. E depois eles ficam com aquilo ali na mente deles, refletindo. E isso é muito bom. Né? Como eu falei com você anteriormente, dos livros do Mário Sérgio Cortella, que eu tenho trabalhado com as minhas turmas de 4º e 5º ano. Você pode falar os títulos, tá, Fernanda? A gente vai colocar a imagem do livro aqui depois. Tá. Vamos pensar um pouco e vamos pensar mais um pouco. São 2 livros. E ele traz ali questões éticas, questões do dia a dia, questões de valores. E eu trabalho isso com eles. E às vezes eu penso que eu vou ler o texto e eles não vão entender, que eles não vão compreender. E quando eu termino de ler o texto, já tem assim as mãozinhas levantadas. Professora, olha, isso aconteceu, isso está acontecendo, olha, eu vi, eu sei disso. E eles começam a falar e a gente começa a trabalhar sobre aquele assunto em questão. Então é muito importante para a criança a leitura. A leitura traz informações que talvez ela não tenha no dia a dia dela. Que talvez ali na vidinha dela, no meio em que ela vive, ela não tenha essas experiências. E isso abre um campo para ela enorme na vida dela. Essa pesquisa na qual a Sociedade Brasileira de Pediatria se baseia, é um trabalho científico, inclusive, comprova que a criança que tem o hábito da leitura, ela vai melhorar o desempenho escolar dela, inclusive em todas as áreas do conhecimento, inclusive na área de exatas, né? Matemática, física e tal. E essa criança, se ela continuar nessa sequência, é claro que tem outras questões que envolvem, né, Fernanda? Ambiente familiar, o próprio bairro onde mora e tal, mas que é uma criança que na vida adulta, ela terá mais possibilidade de resolver as demandas do dia a dia, os problemas do dia a dia, na base do diálogo e não na base da violência. Isso. Quando a criança lê, né, uma pessoa lê, ela abre um leque de oportunidades na vida dela. Quando nós comparamos o nosso dia a dia, as nossas vivências com as histórias dos personagens, um personagem que é mais dramático, que é mais sofredor e tal, contribui também para a gente se humanizar mais também, né, Fernanda? Também. E as crianças, às vezes, elas se identificam com os personagens. Né? Você falou de personagem sofredor. Eu converso muito com estudantes, né? Até a gente vai nas escolas fazer bate-papo literário e tal, e vários meninos e várias meninas depois vêm falar.
Ou, às vezes eles comentam ali durante o próprio encontro de um livro que eles leram e que a história do personagem tem uma relação direta com a história de vida. É um comparativo que você acaba fazendo, né? Verdade. Fernanda, para a gente finalizar esse encontro, eu queria que você falasse rapidamente do projeto que vocês desenvolvem lá na escola. Lá na escola, no José Modenese, esse ano nós desenvolvemos a garrafinha literária, né? É uma garrafinha de refrigerante pequenininha, e ali dentro tem os textos enroladinhos, como se fosse um pergaminho. E nós colocamos na sala para os alunos escolherem. São diversos textos, não são textos repetidos. E eles chegam ali, pegam o texto, senta e faz a leitura do texto ali. E eu estou sempre mudando os textos. Agora eles estão com tirinhas, trabalhando com tirinhas, que é uma leitura diferente. E eles estão adorando, né, essa vivência. A escola em si, ela é muito incentivadora. Ela realizou desde o início do ano vários projetos de leitura. E isso ajuda muito a gente dentro da sala de aula. Qual é o nome da diretora lá que você Regina. falou? A Regina? Isso, Regina. Ela incentiva, a escola incentiva isso. E quando você tem da escola, né, da parte da direção, da parte pedagógica, esse apoio, fica muito mais fácil de você levar para a sua sala de aula. Porque o aluno vê que a escola inteira está envolvida, não é só aquele pedacinho que ele está dentro. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Para vocês que nos assistem em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta, saudações poéticas e literárias e muito obrigado.